Então vamos começar aqui. Então hoje eu vou falar para vocês sobre como você pode aprender a pronúncia usando a alfabetização em inglês. Porque em inglês, uma criança americana, por exemplo, ela fala a língua quando ela vai para a escola e ela vai aprender a escrever o que ela fala. Como a gente, quando a gente vai para a escola, quando criança, nós falamos o português, a gente não sabe escrever. Então a gente vai ser alfabetizado, ou seja, a gente vai aprender o alfabeto, a gente vai aprender a escrever o que a gente fala. E aí, talvez você não lembre quando você era criança, mas quanta coisa era complicado pra gente, né? Coisas que a gente falava e a gente aprender que na hora de escrever é diferente do que a gente fala, né? Então tem letra que coloca, tem letra parecida que você confunde, enfim. Então, em inglês acontece a mesma coisa, tá? As crianças, acho que para eles é até um pouco mais complicado, né? Porque nesse ponto, eu acho que tem menos irregularidade no português, embora tenha muitas coisas, né? Do que em inglês, né? Então, eu acho que é mais trabalhoso para uma criança falante de inglês aprender a escrever do que para nós. Mas, enfim, todo mundo aprende. Então, o que que acontece? Em inglês, essa alfabetização chama phonics, tá? Isso é chamado phonics. Deixa eu colocar o slide aqui que eu vou mostrar um pouco disso para vocês. Vamos começar com a letra A, tá? A letra A em inglês, ela tem duas pronúncias, beleza? As vogais em inglês têm duas pronúncias. Então, se você pegar as vogais, são cinco, tá? São cinco letras que representam as vogais. Então, em inglês, essas cinco vogais, cada uma tem duas pronúncias. Uma eles chamam de long vowel e a outra short vowel. Então, a mesma letra vai ter uma pronúncia que eles dizem longa e uma pronúncia que é curta, tá? Um som longo e um som curto. Vou falar da letra A aqui, tá? A letra A, ela tem esse som aqui, ó. Esse é o som longo, tá? A, longo. Esse é o som curto, A. O som longo é o nome da letra no alfabeto. Então, quando você fala o alfabeto, A, B, C, D, tá vendo? A. Então, o nome da letra A, que é A, também é um som que vai ser usado nas palavras, tá? A questão é que ela tem um segundo som. Todas as vogais têm dois sons, um longo e um curto. O A, esses são os sons. A ou A. Beleza? Então, quando você vê a letra A em inglês, claro que tem outras regras depois, né? Essa é a primeira regra. Então, de maneira geral, ela vai ser pronunciada como A ou A. Como você vai saber? Tem uma regra para isso. Isso que é legal. A regra é a seguinte: vamos começar com palavras de uma sílaba, tá? Se a palavra termina com a letra E, o A é pronunciado com o nome dele no alfabeto, com o som longo, que é A, certo? Com a mesma pronúncia que tem no alfabeto. Inclusive, em inglês, eles chamam isso de Magic E, tá? Ou tem outros nomes que eles falam, né? Então, esse E aqui faz com que a vogal diga o nome dela. Então, aqui você vai pronunciar made, ok? Então, toda vez que a palavra termina com a letra E, você vai pronunciar A, bake. Aqui é fate. Aqui é mate. Aqui é hate. Aqui é steak. Ok? Então, essa é a primeira regra. Você pronuncia o A como A quando a palavra termina na letra E. Se você estiver pensando talvez em alguma exceção, tem exceções, tá? Agora, tem coisas que talvez você ache que é exceção, mas não é. São as regras seguintes, tá? Tem mais de uma regra para algumas coisas. Então, a primeira é essa, tá? Então, porque é muito comum a gente ensinar um padrão para o aluno, principalmente quem já sabe alguma coisa, e tem gente que é engraçadinho, né? A primeira coisa que ele faz é procurar uma exceção. Cara, aprende a regra, porque a regra vai ser abrangente, ela vai funcionar para um grande número de palavras, ok? Então, aprende a regra. Como uma criança está aprendendo, a criança primeiro ela aprende o padrão, ela aprende a regra e ela sai usando. E aí ela vai encontrando as exceções, né, na vivência dela, e aí ela vai aprendendo. Alguém vai falar para ela, ó, nesse caso é diferente. Então você deve ter essa mentalidade para aprender o idioma. Então aprende o padrão e
vai usando. Você já está aprendendo aquele padrão que vai ser usado para muitas situações. Cara, a hora que você encontrar uma exceção, opa, essa era diferente. Então, aí você aprende a novidade. Entendeu? Porque o aluno, né, ele quer uma regra também que funcione para tudo. Não existe. Então, aprenda o que é útil para fazer você aprender melhor, mais rápido. Então, isso aqui é muito abrangente. Bom, beleza. Então, a primeira regrinha é essa. Quando que tem o som curto? Quando a palavra termina em consoante, tá? Exceto L e R. Aqui também, tá? Tem a consoante, então o padrão vai ser a vogal, uma consoante e a letra E. Essa consoante só não pode ser o L e o R, porque o L e o R, eles alteram o som de algumas vogais, ok? Em algumas, não todas, tá? Então, por isso que se você achar algum com L ou com R, pode ser que seja diferente a pronúncia. Se a palavra termina com consoante, o A vai ter o som curto. Então aqui vai ser mad, aqui vai ser back, aqui vai ser fat, mat, hat, stack, tá? Qualquer consoante menos o L e o R, ok? Então, ó, terminou na letra E, o A você pronuncia A. Terminou em consoante, o A você pronuncia A. Essa letra aqui, ó, é o símbolo fonético que é usado para representar o som do A, que é um A bem aberto, é um E bem aberto, tá? Imagina que você fala pé, o E do português, a gente fala, por exemplo, pé, abre mais, pé. Como se você... Imagina que você fosse falar o pé com esse som do A curto em inglês. Você falaria algo como pé, pé, tá? Então só para você ver essa diferença de abertura aí para fazer o som. Então, ó, não sei se o pessoal sabe o vocabulário aqui, né? Ó, made é fez, bake é assar, pão, bolo, fate, destino, mate é um colega, né, igual classmate, hate, odiar, stake é estaca, mad é bravo, né, ou louco, back, de volta, fat é gordo, mat é o capacho, sabe aquele tapetinho que você coloca na porta? Chama mat. Hat, um chapéu, e stack é uma pilha ou empilhar alguma coisa, ok? Legal, então essa é a primeira regra. Então você aprende e começa a observar as palavras que seguem esse padrão, ok? Porque quando a pessoa, né, a criança, está alfabetizando, é um processo longo também, tá? Para você, com certeza, vai ser muito mais rápido do que para uma criança, que vai ficar, né, um bom tempo ali e treinando ainda, porque tem as exceções, né? Mas já ajuda bastante você a visualizar isso, né? Simplifica bastante. Você começa a ver que não é tudo tão caótico. Beleza. Agora, você vai chegar na seguinte situação. Você vai ver as palavras table e apple. Aí o cara já começa a bugar, né? Fala, ah, mas essa regra não funciona, porque, ó, apple termina em E, table também termina em E a pronúncia é diferente. Mas aí a gente está falando de palavras de 2 sílabas. Eu vou mostrar para vocês como é isso. Ah, tem mais exemplos aqui, ó. Eu coloquei tanto exemplo que eu nem lembrava. Ó, late. Vou fazer aqui o contraste, tá? Ó, late, latch. Tá vendo? Muda a vogal porque muda o final. Rate, rat. Take, tack. Lake, lack. Snake, snack. Pain, pan. Ok? Late é tarde, latch é uma tranca, uma trava, rate é a taxa, né, a taxa de variação, igual exchange rate é a taxa de câmbio, rat é um rato, take é o verbo levar e enfim, várias traduções, tack é aquele percevejo, taxinha, tá, de você pregar uma coisa no mural, por exemplo, aquilo lá chama tack. Lake é um lago, lack é falta de alguma coisa, snake é cobra, snack é um lanche, pane é a vidraça de uma janela e pan é uma frigideira, assadeira. Então você vê, ó, as palavras são muito parecidas, só porque muda o final, muda o som da vogal. Agora a gente vai entrar na história de apple e table. Digamos assim, é um complemento dessa regra que eu já falei aqui para vocês. Então, eu já te falei das palavras de uma sílaba. Vou te falar das palavras de 2 sílabas. Aí é a mesma coisa, só que aí você faz por sílaba, tá? Então, por exemplo,
Aí a gente vai separar as sílabas aqui. Você nunca viu como é que separa sílabas em inglês? Vou te mostrar. Apple, a separação de sílabas é assim. Então, palavras que seguem esse padrão aqui, né? Porque em inglês a separação é por padrões de palavras. Então, elas têm algumas formações que você vai ter um jeito de separar. Então, quando tem essa formação, que é uma consoante mais LE, então, esse é um tipo de formação em inglês. Então, quando acontece isso, você conta de trás para frente, 3 aqui e separa aqui. Tá? Em inglês até eles falam assim, when a word ends in a consonant plus LE, skip back 3. Então, quando a palavra termina numa consoante mais LE, você pula 3 para trás e separa. Então, a separação aqui é apple. Aí, o que acontece? A gente vai fazer a pronúncia vale para a sílaba principal, a sílaba que você pronuncia, né? A letra A aqui. Aí, como é que funciona? Quando a sílaba termina em consoante, som curto, igual na outra, certo? Então, por isso que aqui é apple. Agora, aqui é table. Tá vendo? Uma segunda parte da regra é, se a palavra aqui termina na própria vogal, isso eles chamam de uma sílaba aberta. Aqui é uma sílaba fechada, porque termina em consoante. Aqui é uma sílaba aberta, porque termina na vogal, na própria vogal. Se a sílaba termina na própria vogal, ela tem o som longo, que é o som do alfabeto. Por isso que aqui é table, tá vendo? Então, a sílaba é diferente, né? A hora que você separa, ela fica diferente, por isso que a pronúncia é diferente. Aí elas vão seguir esse padrão, tá? Então, se terminar, na hora que você faz essa separação aqui, se a primeira sílaba terminar em consoante, vai ter o som curto, A. Se terminar em vogal, vai ser A, né? Se terminar no próprio A. Então aqui, ó, você separa, né? Sempre pega as 3 últimas e separa. Candle. Por que can? Porque termina em consoante, o som curto, o A. Aqui, ó. Cable. Tá vendo? Termina na própria vogal, então é A. Cable. Aqui é maple. Termina no próprio A, então é A. Aqui é raffle. Terminou em consoante, então é ra. É o som do E. Entendeu? Então é assim que funcionam essas palavras de 2 sílabas, né, que seguem esse padrão aqui, que tem essa formação. Então, ó, você já pode fazer aí sozinho, não é? Como é que vai ficar essa daqui? Né, se você separar, ó, tá vendo? Ó, separou aqui, ó. Então, terminou em consoante, o som é E. Battle. Battle. Aí, um outro detalhe, essas sílabas que tem o LE, esse LE, a pronúncia dele é o som do dark L. Até eu não falei disso daí, né? Deixa eu até voltar um pouquinho aqui. Ó, esse som do L final, você faz O, O. Aí você acrescenta a consoante, né? Igual aqui é po, po. Não é pou. Não faz isso, porque isso seria um ditongo, e não é um ditongo aqui, tá? É o som do dark L. Dark L é o som do L que eles fazem mais atrás aqui na garganta. Eles falam oh, oh. Você tipo puxa a língua para trás. Oh, oh. Sobe a ponta da língua, né? Sobe a língua assim, ó. Oh, oh. Então, aí você junta com a consoante. Então, apple, table, candle, cable, maple, raffle. Tá vendo? Então, não faça o ditongo ou, porque é comum a gente fazer isso quando as palavras terminam em L em português, né? Então, final, a gente acaba falando final, com ou, ao. Em inglês seria final, tá vendo? Final, no. E não final. Eles percebem essa diferença, tá? Então, faça dessa forma, com o. Raffle, maple, cable, tá? Ó como é que fica diferente se eu falar o que geralmente os alunos falam. Apple, tá vendo? Table. O som fica diferente, o jeito de movimentar a boca é diferente, né? Ó,
Apple e apple. Table, né? O certo é table, e aí o jeito errado é table. Percebeu a diferença? Então, começa a treinar. Eu sei que você vai achar estranho, até difícil de fazer isso no começo, principalmente se você já está acostumado a falar assim, soa estranho. Mas ouça, coloca no dicionário online, ouça ali as palavras, ou veja vídeos no YouTube de falantes nativos e começa a prestar atenção, porque aí você vai ver que é assim, tá? Não tem esse ou, né? Quando é esse final do L. Beleza, vai lá. Então já fiz aqui, ó, battle. Agora essa daqui, ó. Cortou aqui. Angle. Angle. Tá vendo? Aqui. Ficou a vogal sozinha aqui, né? Terminou a sílaba com a vogal, então vai ser ladle. Ladle. E aqui, né? A sílaba terminou na consoante, então é gamble. Gamble. E aqui, terminou na consoante, então é handle. Handle. E aqui é rattle. Rattle, né? O som de E. Tá vendo, cara? Segue bonitinho o padrão e facilita muito, né? Você vai olhar e você não vai ter dúvida, né? Você vai saber que segue esse padrão, tá? Então ajuda muito a você a estudar essa sequência, a você tirar uma dúvida, né? Pô, será que essa palavra fala assim ou não? Então, pela regra, deveria ser pronunciada assim, tá? Então a maioria vai seguir essa regra, ok? Deixa eu ver. Aqui, ó. Deixa eu passar o vocabulário aqui para vocês, né? Para quem não sabe, apple, maçã, table, mesa, tabela, candle é vela, cable é cabo, maple é o nome de uma árvore, maple tree, que também é o nome de um xarope, o maple syrup, que quem já viu filmes dos caras comendo panqueca, é aquele líquido que eles jogam na panqueca, tá? Parece mel, mas não é, aquilo lá chama maple syrup. O original, né? Claro que tem o artificial, industrializado, mas o original eles tiram a seiva da árvore que chama maple. É aquela árvore canadense. Se você já viu a bandeira do Canadá, aquela folhinha que tem na bandeira do Canadá é dessa árvore, é da maple tree. Eles tiram, igual no Brasil tira a borracha, né? A seiva da seringueira para fazer borracha, lá eles tiram a seiva da maple tree para fazer o maple syrup, que é esse doce aí, essa calda. Raffle é uma rifa. Battle é batalha. Angle, ângulo. Ladle é a concha, sabe a concha de feijão, de sopa? Aquela concha, né? Aquele utensílio chama ladle. Gamble é jogar, mas quando você joga jogos de azar. Por exemplo, você vai no cassino, o que você faz lá? You play? No, you gamble. Tá? Então, se você vai jogar valendo dinheiro, jogos de cassino, esse tipo de coisa, eles chamam isso de gamble e não de play. Né? Porque não é brincadeira, né? Você perder dinheiro lá. Handle. Handle pode ser o verbo manusear, lidar, pode ser também a maçaneta, a alça de alguma coisa. Rattle é o chocalho, ou chacoalhar, né? Aquele barulho do chocalho é rattle. Aliás, tem até a rattlesnake, que é a cascavel, né? A cobra cascavel, eles chamam de rattlesnake, porque ela tem aquele guizo, né? Faz aquele barulhinho lá. Por causa disso, eles têm esse nome de rattlesnake. E aí, vocês entenderam como é que funciona? E esse mesmo padrão tem para as outras vogais. Tá? Cada vogal vai ter duas pronúncias, uma longa e uma curta. As pronúncias longas vão ser para as palavras que terminam com E, ou, se for uma palavra de duas sílabas nesse padrão aqui, se a sílaba termina com a própria vogal. E vai ter o som curto se a palavra termina com consoante ou a sílaba termina com consoante, né, para palavras de mais de uma sílaba. Ok? Então, é isso aí. Aí, olha só. Isso aqui é uma coisa que muita gente me pedia sobre essa questão, se dava para aprender, se tinha regras de pronúncia, se dava para aprender essa alfabetização em inglês e tal. Então, tem. E aí, o que que a gente fez? Isso daqui é um pedacinho do novo curso que a gente está lançando, né? A gente vai fazer o pré-lançamento em breve, que é o curso
a lógica da pronúncia em inglês, tá? Então, daqui a alguns dias a gente vai fazer o pré-lançamento. Então, se você tem interesse em fazer esse curso, em se alfabetizar em inglês, em aprender esses padrões de pronúncia, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo do nosso grupo VIP do pré-lançamento da lógica da pronúncia. É só você entrar aí no grupo e aguardar que daqui a alguns dias a gente vai passar mais informações lá no grupo, ok? A gente vai fazer uma promoção aí de pré-lançamento para a galera que quiser entrar nesse curso, alright? Então, um curso bem interessante, inédito, você não vai achar por aí cursos semelhantes, tá? Uma coisa que a gente fez uma pesquisa muito grande, bem detalhada, a gente fez essa alfabetização ao contrário, né, em reversa aqui, para poder ajudar você a aprender a pronúncia em inglês de uma forma mais lógica, mais suave, mais fácil, poder memorizar essas pronúncias, então vai ser um curso bem legal, ok? Então, o link está aí, é só você acessar, você vai entrar lá no grupo e aí daqui a alguns dias a gente vai passar aí os detalhes sobre o curso. Senão a gente vai ficando por aqui. E aí, se vocês quiserem mais conteúdo sobre esse assunto, deixa aí nos comentários, deixa aí no chat para eu saber. Beleza? Então, vou ficando por aqui por hoje e a gente se vê nas próximas aí. Valeu, so thank you guys, bye bye. Entra aí no grupo para você saber aí sobre o nosso curso, hein? Valeu, até mais.